Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Liberty Talks Brasil. Eu sou o Luciano Queiroz. E estamos aqui hoje, né, Lu? Reinaldo aqui pra vocês, tudo bom? E aí, Cara, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Reinaldo, cara, eu não consigo te chamar de Reinaldo. Pode Pra mim ficar à você é o vontade. Naldinho, cara. E sempre será o Naldinho. Pode ficar à beleza? vontade, aqui é tipo aço. É isso aí. Reinaldo, Naldinho pra você. Pessoal, Tamo antes junto. da gente começar, a gente quer falar de alguns colaboradores, né? Nossos parceiros, Isso. patrocinadores. Exatamente. Eu vou começar a falar da Pezinho de Ouro. Pessoal, Pezinho de Ouro tem tudo para o seu bebê. Ou seja, cara, entrega para todo o Brasil, não somente em Goiânia. Você pode adicionar lá o Instagram deles, Pezinho de Ouro, que tem tudo lá que vocês precisam para o seu bebê, para o seu recém-nascido, beleza? E a gente também tá com outra parceria aí, a Love Stories, moda feminina aqui de Goiânia, da minha grande amiga Raquel. E tem presentes, a gente conseguiu uma parceria boa e ela mandou aqui um mimo pra Brena Olha hoje, só. ó. Olha. Que Brena? Muito obrigada. E obrigada a Love Store também por esse mimo. Muito obrigada mesmo. Pois é, Brena, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, beleza? E hoje a gente quer saber um pouquinho de você, né? Da sua trajetória, da sua carreira, e você pode ficar à vontade, beleza? Muito obrigada. Eu vou começar, cara, com uma curiosidade, que é com seu sobrenome. Pavel Konski, é isso Pavel mesmo? Konski, De onde... isso. Qual é a origem? Pode explicar pra gente, por favor? Claro. É de origem polonesa. A história é que o meu tataravô veio da Polônia como um refugiado, né? Após a Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, no caso. E nisso, ele deixou sua mãe e irmã no porto de Santa Catarina e seguiu viagem para Goiás, onde foi parar em Pirenópolis. Assim, casou-se com uma índia. E aí começou, de fato, a família. Mas Pavel Konski não é o sobrenome original. Porém, a gente não sabe, de fato, qual é, devido à escrita. Uma vez que polonês é com W, não com V. E também é raro ter o I, né? O Y. Então, fica aquele Muito mistério. interessante isso daí. Da onde veio a originalidade ainda é um mistério. Exato. Qual é, de fato, o sobrenome é um mistério, mas é polonês, isso é fato. E o sobrenome, a pronunciação, Pavel Konski. Pavel Konski. Caramba, porque a gente já vê, né, que é um sobrenome diferenciado, né? Bem curioso. Original, né? Isso. E Brena, então, vamos lá. Você é daqui de Goiânia mesmo, São Paulo? Onde que você Eu é? sou de Anápolis, nascida em Anápolis, fui criada em Pirenópolis e atualmente moro em São Paulo. Desde 2019 aí, entre idas e vindas, morando em São Paulo. Em diversos lugares lá, em diversas cidades. São Paulo, a terra da garoa, né? Exato. A terra boa, viu? Não é? E São Paulo é bem movimentado, né? Muito, né? Muito mesmo. Até mesmo para o meu ramo, né? O imobiliário. Então, é assim uma região magnífica, de fato. Mas nada como o Goiás, né? Você começou a sua carreira em São Paulo? Foi no ramo imobiliário? No marketing, comecei em São Paulo, mas no imobiliário eu comecei em Anápolis. Numa dessas voltas a Goiás, acabei indo trabalhar em uma incorporadora em Anápolis, uma das maiores, e tenho muito orgulho em falar que foi a minha faculdade, de fato, de marketing imobiliário. Tive diversos aprendizados, tanto profissionais como pessoais, com uma galera ali que realmente estava bem disposta a fazer acontecer, principalmente a ter o sucesso, né, dentro daquela incorporadora. Então, assim, levo bem presente comigo mesmo a experiência que tive lá, justamente porque é algo que eu aplico hoje na minha profissão, assim, independente do negócio, independente da empresa que esteja envolvida. E quantos anos de carreira já? No marketing, 3,5, quase 4 anos. Sou formada em Relações Internacionais também, né? Então, tive aí um foco em Relações Internacionais durante um tempo na minha vida. Cheguei a estudar para ser diplomata, mas com um mês de formada em Relações Internacionais, decidi cursar marketing. Então, mal terminei uma, já fui para outra. E nisso foi muito rápido, tudo muito rápido. Do momento em que eu entrei para o marketing, para a faculdade, logo já comecei a realmente exercer a função ali de marketing. Aí você se formou fora, foi isso?
me formei em São Paulo. São Paulo? São Paulo. Você já morou fora, né? Em outro país? Eu tive uma experiência, né, de 2 meses no Canadá. Aos meus 19 anos, bem doida da vida, peguei todo o salário que eu tinha, né, do meu primeiro emprego na hotelaria e fui me aventurar pelo Canadá. Eu tinha um sonho de fazer intercâmbio, mas naquele momento não tinha condições, né? O dólar lá em cima, pleno 2014, 2015, sem condições. E nisso, juntei todo o dinheirinho que eu tinha, com a ajuda do meu pai, e fui para o Canadá. Então, assim, foi uma experiência magnífica, magnífica. Eu falo que foi o meu próprio intercâmbio de fato. Voltaria? Com certeza, com certeza. Até pela visão, pela experiência que eu tive. Foram perrengues chiques e nada chiques. Aos 19 anos era a primeira vez que eu viajava de avião. Era a primeira vez que eu saía de casa, de fato, sozinha. Foi a primeira vez, assim, pra tudo. Foi muito Brena encara o mundo, né? E, assim, não foi fácil. Não foi fácil. A primeira semana é uma coisa, assim, que você chega a pensar o que eu estou fazendo da minha vida, por que eu fiz isso. Porque, assim, sou muito, muito orgulhosa, muito honrada, privilegiada de ter pais maravilhosos que me apoiam em tudo. Então, é assustador você sair desse âmbito, né, acolhedor, cheio de amor e ir enfrentar totalmente o desconhecido em que você não tem nada e nem ninguém, absolutamente ninguém. E foi justamente o que eu fiz. Primeiro dia no Canadá, eu só pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida e por que eu sou assim até? Mas depois a gente vai pegando costume, né? A gente vai, de fato, gostando. E foi uma experiência, assim, acho que a mais marcante da minha vida. Me ajudou muito a me entender como pessoa, a entender aquilo que eu quero para minha vida. Com certeza voltaria. Sabe qual é a curiosidade que eu tenho? Da Brenda criança, qual era o seu sonho ali naquele momento ali da sua infância, entendeu? Que as descobertas. Nossa, e tal. Brena criança. Olha, sempre fui muito criativa, tinha resposta para tudo, eu diria. Era uma criança, assim, meio metida, inteligente, vamos dizer, não tinha filtro, tá? Mas eu era uma criança, assim, muito quieta ao mesmo tempo. Os livros eram os meus melhores amigos. Então, desde os 3 anos, o meu compromisso de vida era me arrumar, tomar banho, lavar cabelo, ficar prontinha, esperando a minha mãe chegar do trabalho para ela me levar à biblioteca. Tipo, era meu compromisso. Se ela se atrasasse, ou se naquele determinado dia ela não pudesse me levar, eu ficava pé da vida, porque, né, era o meu compromisso. Então, assim, os livros sempre me acompanharam. Sempre fui realmente uma leitora ávida, sempre apaixonada pela leitura. E nisso foi despertando toda a criatividade, sonhos. Então, Brena criança, já sonhei em ser delegada, já sonhei em ser médica de fato, gostava muito de escrever, de ler. Então, nossa, quando eu crescer eu vou fazer letras porque eu quero ser professora devido ao amor à leitura, né? Mas chegou um momento que a Brena criança de fato pensou em ser diplomata. E foi algo que eu fui carregando até prestar, até cursar RI. Então podemos dizer que você foi uma criança exemplar, certo? Em certos momentos. Que também fui custosa, viu? Bastante custosa. É interessante, né? Quando a gente é criança, cara, a gente sonha várias coisas, né? Tanta coisa, né? No meu exemplo aqui, eu sonhava em ser jogador de futebol. Mas infelizmente não deu certo. Meninos, a né? vida nos leva por um caminho diferente, né, cara? Sim. Totalmente diferente daquilo que a gente desejou. Aí vem algumas oportunidades, aí umas dão certo, outras não. Aí chega um Exato. momento ali que a gente tem que trabalhar, aí a gente tem que fazer as escolhas, né? Exatamente, exatamente. Eu senti muito isso durante a RI, porque assim, enquanto eu cursava Relações Internacionais, a minha vida era aquilo, estava focada totalmente naquilo e o plano era seguir diplomacia, tanto é que estudava para tal coisa. Mas assim, chegou um momento que realmente já não tinha aquele brilho no meu olhar ao falar, eu vou ser diplomata. Chegou um momento de refletir, de fato, o que eu queria para minha vida. E estava tudo uma bagunça também no cenário do país, no geral, que eu falei, eu não consigo seguir por uma linha em que eu não acredito defendê-la.
E estamos falando de que ano, você se recorda? 2017, 2018. Realmente estava turbulento. Exato. Então, nisso, eu segui pela linha do marketing, com ênfase em marketing internacional, foi o meu curso, né, na faculdade. E assim, hoje, principalmente, eu sou muito grata por não ter ocorrido de fato, porque se eu tivesse, de fato, conseguido me tornar uma diplomata, eu vejo que eu seria uma outra pessoa e talvez eu não estaria contente com a pessoa que eu seria, porque não é fácil ser diplomata. E, claro, tem todo o prestígio, tudo Sim. aquilo, mas eu acho que, assim, falando Brena pessoalmente, eu sou bem mais feliz hoje mesmo com a linha que eu segui. Naquele cenário atual daquele ano, se você tivesse seguido aquele caminho hoje, estaria assim com a vida totalmente assim, turbulenta, né? Não satisfeita. Exato. O financeiro poderia compensar e muito, Sim. mas o restante não. E eu acho que, né, acima de tudo, nós temos que seguir os nossos princípios e valores. E não perder a nossa essência. Dinheiro é muito bom, mas não é tudo. Mas não. O importante é fazer aquilo que a gente se sente feliz, Exatamente. né? Isso que não tem preço, né? Exatamente. E foi isso que encontrei, tanto no marketing como no imobiliário, de fato. Então, assim... Aí você juntou as duas coisas. Exato. E tá aí Sou feliz, satisfeita. Exato, prosperando, mas... E batalhando, né? Que isso é o que importa, batalhar. Tanto pelos nossos sonhos, de fato, como nossa carreira, né? Acima de tudo. Com certeza, apesar do fato não ser fácil, né? Às vezes a pessoa vê a vitória da gente, mas não vê as lutas lá atrás, né, cara? As quedas, né? Entendeu? Vê a pessoa bem hoje. Pois é. É muito mais fácil julgar do que tentar entender, Isso. né? E principalmente do que ver o que de fato está acontecendo. Eu tenho uma frase que eu falo que geralmente as pessoas veem o que elas sentem. Então, se é uma pessoa que costuma sentir inveja e tudo mais, ela vai ver só o seu lado bom, justamente porque ela vai sentir inveja daquilo que você tem de bom. Então, é algo realmente assim, ninguém quer ver o por detrás, ninguém quer ver você acordando logo cedo, indo dormir cada vez mais tarde para fazer as coisas acontecerem, para você falar aqui hoje que você tem uma podcast, por exemplo. É verdade. Assim, eu acredito na lei da atração, né? Entendeu? A gente Sim. consegue atrair aquilo que a gente, por exemplo, tem o pensamento positivo, né? Isso que é bom. Exato, é importante. Se tem algo que eu aprendi, voltando ainda à incorporadora que usei como exemplo, de um cara que eu falo que é meu mestre no mercado imobiliário, o grande Francisco Chagas, que espero que vocês tenham a oportunidade de tê-lo aqui ainda, que chama que vem. Ele dizia, e é fato, é chamar que vem, né? É a lei da atração, literalmente isso. Com certeza. E é só voltando àquele assunto assim de que as pessoas julgam muito, né? Sem entender. Muitas das vezes eles julgam e sempre num pensamento negativo, né? Falando Sim. que não dá certo. Eu penso assim que na maioria das vezes ali ele queria estar fazendo aquilo ali. Mas ele preferiu ficar na comodidade, né? E não tentar, não correr atrás para poder atingir aquilo que ele queria de fato. Aí ele vê a pessoa ali colhendo os frutos, mas não sabe o que a pessoa passou lá atrás para poder estar ali onde está hoje, né? Exato. E é só a gente até então a gente tá vendo um pouquinho disso, né? Que a gente tem alguns conhecidos, alguns parentes, então assim acha que a gente tá ali nadando em alguma coisa já, mas na verdade não é isso, sabe? A gente tá lutando, a gente tá trabalhando, a gente começou agora, né? Então, espero que a gente leve isso pro resto da vida para correr atrás do que a gente quer, porque se a gente ficar ali sentado e não correr atrás, nada vai fluir, né? Exatamente. Eu falo direto, né? É melhor tentar alguma coisa do que não tentar nada, né? Pelo menos a gente tá tentando alguma coisa. Eu acredito que com você foi exatamente assim também, né? Sim, sim. Sempre, né? Porque não é fácil, de fato, você sair, por exemplo, do interior de Goiás e falar, eu vou para fora do país sozinha. É algo muito estranho até nos olhos, seja de amigos, seja de parentes, seja de quem for. É um novo país, uma nova Exato. língua, né? Cultura totalmente diferente da nossa. O que você vai fazer lá, menina? É o que eu mais escutava. E depois também a minha mudança para São Paulo, de fato. Mas, assim, não é fácil, nunca será fácil. Se fosse, todo mundo faria. E eu acho que você deve ter confiança em si mesmo, né? Na sua capacidade, principalmente.
claro, você tendo pessoas que te apoiam, o melhor dos mundos. Como eu disse, eu tenho o privilégio de ter uma família maravilhosa. Em família eu me refiro à minha avó, aos meus pais, aos meus irmãos, que sempre me apoiam. O restante, eu sei da minha capacidade e eu vou lutar pelos meus ideais, pelos meus sonhos. E um beijo àqueles que A família é a base, né, cara? Você tem que ter uma estrutura forte, né? E Brena, pelo simples fato de você ser mulher, você recebeu algum tipo de preconceito na sua área ou não? Eu sempre senti, sempre. Infelizmente, a gente sempre está realmente suscetível a esse certo preconceito, né? Tanto em relações internacionais como em marketing. Principalmente em marketing, porque por mais que você tenha diversas mulheres no ramo, quem está no cargo de liderança? A maioria são homens. Então, assim, por vezes, trabalhando como gestora, as pessoas iam cumprimentar alguém da equipe, de fato, primeiro por ser homem, para depois me cumprimentar. E direcionando a essa pessoa como se fosse o encarregado, quando eu era encarregada. Sempre tem isso, sempre. Mas a gente leva da melhor maneira possível, né? Mas por que será que acontece isso? Porque sempre dá os parabéns para o homem, não para a mulher. É muito culturalmente imposto já, né? Essa é a verdade. E outra, falando por mim agora, né? Eu tenho menos de 1,60. A vozinha, a carinha, as pessoas acham que é estagiária, não tem jeito. Mas faz parte, de fato, né? São ossos do ofício, diria eu. Complicado, né? Porque você tá ali no... Eu acho assim que deveria ser assim. As pessoas que estão ali dentro, né? Se você era chefe, era encarregada, a pessoa que estava ali do seu lado falou, ó, afastava, ó, primeiro ela, fulano de tal, minha encarregada, a responsável pelo projeto, tananã, tananã, né? Mas acho que falta um pouco disso aí também, lógico, pela cultura e a pessoa que está ali, querer receber os privilégios, sendo que a outra que está ali, né? A mulher, você estava ali do lado, que é responsável por tudo, que fez tudo. Mas é justamente isso, tem muito disso. Uma é ego. Sim, né? Verdade. A outra é que realmente é algo, um costume da nossa sociedade, de fato. Então, por vezes, não há aquele respeito ao próximo e principalmente por ser uma mulher encarregada, há um olhar diferenciado. Homens tendem a preferirem a lidar com outros homens em projetos. Mesmo que você tenha ali uma mulher que possa ter um know-how, que possa ter até mesmo já um reconhecimento no mercado, eles querem lidar com outros homens. Então, assim, são diversos fatores. Não estou generalizando, mas são diversos fatores que levam a esse comportamento por vezes. Porque é bem isso, é autoridade até, né? Questão autoridade. Um homem lidar com o outro, de fato. E no seu âmbito de trabalho hoje em dia ainda tem um pouco disso? Olha, diria que sim, mas não tanto quanto antes. Quanto no início da carreira, por exemplo. Porque hoje a Brena que está aqui é uma Brena totalmente diferente de um ano atrás. Por exemplo, onde de fato eu era principalmente uma funcionária, que eu deveria responder aos meus superiores, mesmo eu tendo ali um certo já nível, né, empresarial, eu deveria ainda responder aos meus superiores, a gestores, enfim. Hoje já é uma Brena empreendedora, proprietária de seu negócio, tem um grande parceiro também de negócio, então é diferente e as pessoas sentem isso também de fato, porque você vai construindo não só o seu know-how, mas o seu nome, o seu posicionamento no mercado. E vem com o tempo, né, isso, né? Exato, com a experiência, né? Isso. Com o passar do tempo. E a Brena de negócios é tranquila, é exigente, como que é? Olha, a Brena de negócios diria, osso duro de roer, viu? É aquela chata que fica pegando no pé? Eu sou bastante chata, admito. Perfeccionista, porque eu gosto das coisas certas. E, por exemplo, se eu sei
de fato que algo vai dar certo, se eu definir uma estratégia de determinada maneira, eu vou lutar por aquilo com minhas garras e dentes. Tem que ser só do seu jeito ou você está aberta a ideias, a opiniões? Não. Justamente por ser área de marketing, né? E, claro, com a experiência que a gente vai pegando, com o passar do tempo, nós entendemos que devemos sempre estar abertos a outras ideias. Eu falo dessa maneira, mas não é de estou sempre certa. Não, muito pelo contrário. Mas você deve, sim, aprender a escutar, acima de tudo, e aceitar, que nem sempre está certo. Por exemplo, por vezes defino estratégias, na minha cabeça está lindo, maravilhosa, mas na hora de aplicar, um cliente pode dizer, não é isso que eu quero e tudo mais, e ok, afinal, quem vai aplicar isso e quem sabe de fato o que é melhor para si, será o cliente. A gente pode tentar defender, mas se vai ser executado, aí é outra história. Entendi. E quando que veio o empreendimento, assim, na sua vida? Assim, já foi ali logo quando você terminou o curso, foi formada, adquirindo experiência? Assim, o meu negócio, você seu negócio, isso. Olha, o meu negócio, ele veio ano passado, no final do ano passado, então é bem recente mesmo. Passei por diversas empresas após finalizar o curso de marketing e enquanto curso de marketing, mas abri meu próprio negócio em novembro do ano passado. E aí ainda trabalhei com algumas agências prestando serviços a essas agências, mas aí no começo desse ano, de fato, comecei a focar no meu. E tem dado certo, ainda bem. Que ótimo. Exato. Graças a Deus. Pois é, Brena, é bom falar das vitórias e tudo mais, mas você tem algum fracasso assim que esse me magoou, esse me machucou e sempre tá lembrando daquilo para que não repita novamente? Olha... E que serviu de lição Isso, em algum momento? Com certeza, Exato. Com certeza. Foi dentro do marketing. Eu nem sempre trabalhei no imobiliário. O imobiliário veio uma especialização em 2021, 2022, se eu não me engano. 2021. E durante a faculdade de marketing, trabalhei por diversos segmentos, diversos mercados. Em um desses, fui parar na política, marketing político, em que eu faria a gestão da campanha desse candidato. E eu diria que é a minha grande frustração de vida profissional, mas também uma grande lição. Porque, assim, foi uma campanha que não só tinha seus problemas ali dentro da campanha, né, profissionais, mas também pessoais. Esse candidato, infelizmente, ele tinha alguns problemas de saúde. Então, um dia ele estava muito bom, outro dia ele não estava nada bem, não queria fazer nada. E eu brinco que eu estava fazendo campanha de um candidato fantasma, porque ele nunca estava presente. Então, hoje, agora, ele aprovava algo, 2 horas depois, apaga isso aí, quem é que aprovou tal coisa? Caramba. Então, assim, foi... Sinceramente, eu não sei como eu sobrevivi 2 meses, se eu não me engano, 45 dias, na verdade, de campanha, porque foi nesse nível. Se arrepende? Então, me arrependo amargamente de aceitar tal desafio, porque é isso, eu sou uma pessoa movida a desafios. Aceito, depois me arrependo, mas tudo bem. Foi uma grande lição. Esse é o fato, foi uma grande lição, foi um grande aprendizado, tanto profissional como pessoal, principalmente, de que há coisas que simplesmente não são para você. E está tudo bem. E já dentro do ramo imobiliário, já passou alguma frustração, algum perrengue, assim, que lá no começo, que você lembra onde você já está agora? Okay. Olha, dentro do imobiliário, eu já tive alguns casos, assim, de fato, de mini arrependimentos, por assim dizer, mas faz parte. Eu vejo que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, pelo ramo em que atuo, que mesmo tendo essas frustrações, eu ainda sou muito grata de estar nesse mercado, porque eu falo sempre, é o maior e melhor mercado do mundo, de fato. Então, assim, não tive algo desse nível como o exemplo que mencionei. Em qual conselho você daria para quem está querendo entrar agora nesse ramo? Ingressar. Isso. Ingressar no imobiliário.
Olha, estudar muito. É muito importante, de fato, ter na prática, não só a teoria. Então, assim, eu sempre digo, para você entender o mercado, você precisa estar no mercado. Então, tente trabalhar, tente vivenciar o dia a dia do corretor, o dia a dia de uma incorporadora, de uma construtora, porque é muito importante. A gente tem inúmeros especialistas, mas a gente pode, de fato, contar no dedo quem tem essa especialização, quem entende do mercado. Porque hoje é muito fácil, né? Fiz cursinho tal e pronto, sou o especialista. E não é bem assim. Então, assim, é utilizar como faculdade, como especialização e trabalhar, vivenciar esse dia a dia mesmo. Além de, claro, estudar sempre, porque é um estudo contínuo. E é uma área muito rentável, né? Muitas das vezes a pessoa quer entrar só pelo dinheiro, né? Mas não é Sim. aquilo que a pessoa ama e... né? Exato. É o E que acaba- eu sempre digo, e é algo que, uma frase que eu aprendi com o Ricardo Martins ainda, que é: corretagem não é segunda opção. E não deve ser segunda opção. O corretor de imóveis, ele deve ser corretor de imóveis por escolha dele mesmo, porque ele quer aquilo, porque ele quer fazer acontecer e é apaixonado pelo mercado e pela profissão. E a mesma coisa vai para o marketing, porque hoje marketing está extremamente alta, principalmente o digital. Mas, novamente, não faça visando ganhos. Você não vai conseguir muita coisa com isso. Você citou o Ricardo Martins, eu sigo ele também nas redes. E ele falou que no início para ele foi horrível. Ele não vendia nada, Sim. passou dificuldades e tudo mais. Eu acho assim, igual ele falou, a galera entra visando dinheiro, mas a verdade é que você tem que vender, né? Você tem que vender. Exato. Porque se você não vender, Não, o dinheiro não vem. não tem nada pra O você. dinheiro não vem. E é bem isso, porque assim, o ramo imobiliário, o que você mais vai escutar são objeções. É fato. O comportamento do consumidor, desse cliente, ele é diferente. Pense você, que vai comprar um novo smartphone, vai numa loja. Você está em um momento de compra em que você só quer dar aquela olhadinha. Tudo bem? Quanto tempo mais vai levar para você, de fato, decidir efetuar essa compra? O ramo imobiliário é a mesma coisa, só que em um período maior. Tem vendas que vão se concretizar, de fato, depois dos 9, depois dos 12 meses. E o corretor, principalmente os iniciantes, são imediatistas, porque não tem uma boa verba disponível e nisso quer fazer dinheiro rápido, quer encontrar atalhos para ganhar dinheiro. E não é isso. Os lucros vêm com o tempo. Exatamente, literalmente com o tempo. É bem aquela analogia de fazendeiro até, né? Você tem que plantar para depois Depois colher. colher. Não há como colher antes da plantação. Então é um ramo muito exigente, né? Sim, totalmente. E cada vez mais. Tende a ficar cada vez E mais. você já teve colegas que já desistiram da profissão? Você conheceu, já ouviu histórias de pessoas que desistiram, que ficou mal até porque ele não conseguiu vender, estudou, desistiu? Você tem alguma historinha assim? Olha, tenho conhecidos, de fato, que já tentaram a corretagem porque não dava certo em qualquer outra profissão. Então, tinha corretagem como terceira, quarta opção ali. Acho que o quê? Ficaram 2, 3 meses e logo saíram, sem ganhar nada. Porque, novamente, não é o foco. Tenho conhecidos também que, por diversas vezes, é aquilo. Se isso aqui não der certo, eu vou virar corretor. Isso me mata por dentro, né? Porque não é assim. Não sou corretora, mas defendo corretores de imóveis. O ouvido sangra quando você escuta isso. Nossa Senhora, a lágrima só vai escorrendo. Mas, assim, infelizmente tem essas historinhas do tipo, vou virar corretor, vou tirar o Cresce, não sei o quê, e vira corretor antes mesmo de tirar o Cresce e quer atuar já no mercado e vou ser alto padrão porque eu consegui uma captação de um amigo meu que está vendendo imóvel em determinado condomínio. Não é assim. Com certeza não é assim, até porque para ser corretor você precisa do seu Cresce ativo. Então, não pular etapas, mas infelizmente tem essa galerinha aí que é pra ontem tudo. Não é tão fácil assim, né? A pessoa que acha que é só rápido. É igual hoje em dia as pessoas querem tudo rápido, né? Exato. Principalmente hoje em dia com a internet.
Aí quer fazer aquele cursinho ali do YouTube, mas não é, no YouTube, né? Mas não é exatamente desse jeito, né? Tem que estudar, né, cara? Ralar. E é porque os mais experientes ficam vendo aquilo e fica tudo... vontade de pegar no pescoço e apertar. Não é assim. Não, e assim, um grande erro, seja de corretores, seja de influenciadores, pessoas que estão começando agora, tendem a se comparar com contas, com pessoas já que estão no mercado há anos. Então, assim, nossa, não vai dar certo pra mim. Eu estou, tipo, há um mês nisso aqui. E olha Ricardo Martins, onde ele já está, o que ele já conseguiu. Tende a comparar a conta, tende a comparar o engajamento, o resultado. Não é assim. Você não vai pra academia começar hoje e esperar resultado amanhã. E amanhã tá com corpão, né? Exatamente. Então, assim, é de fato a constância acima de tudo, né? Então, tem que ir por partes, não pular etapas. É verdade. E no cenário atual hoje do Brasil, como que você fala que tá o lado imobiliário? Olha, tivemos aí meses difíceis devido à bendita taxa Selic. Bem sentida. Cara, eu juro, sabe o que ela ia falar? Pandemia. Bendita mal. Não. A taxa Selic mesmo. Mas, assim, tende a melhorar em breve, mesmo com a taxa Selic, mesmo com alguns imprevistos, o mercado não parou, tá? Bastante lançamentos, bastante procura, né? Tanto para venda, para locação. Locação hoje é uma coisa assim assombrosa. Os índices, exatamente. Principalmente para um quarto só, devido ao comportamento desse consumidor que está mudando. Então, assim, até vindo para cá, meu pai e eu estávamos conversando a respeito desse comportamento do consumidor, principalmente das incorporadoras, que de fato precisam ter um olhar especial para o comportamento do consumidor atual. Antes nós tínhamos aí imóveis que era mandatório ter 2 a 3 quartos devido à família. Hoje as pessoas tendem a procurar apartamentos com 1 quarto, 2 para que se transforme em um escritório e de fato antes era quartinho de bebê, né? Hoje as coleiras, né, de cachorro, de fato, vão substituir aí esses quartinhos de bebê, porque é o comportamento atual desse consumidor. As pessoas tendem a preferirem não ter filhos mais, né? Senão, não terem, de fato. Então, é necessário ter um olhar especial a isso. Muito bom. E curiosidade minha, assim, no Brasil, quais os estados assim, que estão mais em alta no mercado imobiliário? Onde que Goiânia está ali? Olha, o Brasil ele tem diversos polos imobiliários. Por exemplo, o Sul tem bastante, né? Florianópolis ali, São Paulo é um fortíssimo, grande. Rio de Janeiro, Goiânia também, representando o estado de Goiás, temos Belo Horizonte. Então, assim, são realmente polos diferenciados em que esse consumidor busca coisas diferenciadas. Mas é sempre importante se atentar a esse comportamento, a essas preferências desses consumidores, para que as incorporadoras, para que as construtoras consigam suprir a essas necessidades. Por exemplo, Goiano tende a gostar de andar de bicicleta aos finais de semana, praticar um esporte ou outro. Então, assim, é necessário mais espaço na garagem, ter um bicicletário ali, coisas do tipo, para atender a essas demandas. E quando o cliente vai ali à compra daquele imóvel, você já tem que saber o que ele quer quando ele já entra em contato com vocês, ou na hora ali você já desenvolve uma coisa ali na sua cabeça ali para dar o tiro certo ali, naquele momento de venda? Olha, como especialista em marketing imobiliário, né, o que eu sempre passo aos corretores que eu atendo, de fato, principalmente em questão de atendimento de lead, é saber, guiar a experiência desse consumidor. Porque
dependendo da etapa da jornada desse consumidor, ele vai entrar em contato com você e, Reinaldo, eu quero comprar esse imóvel que você está anunciando, mas eu tenho investimento X e o seu imóvel anunciado é investimento Y. Mas eu quero esse imóvel. Então, assim, é importante você entender, de fato, as necessidades desse cliente, os seus desejos e como você pode ajudá-lo. Então, assim, guiar a experiência. Olha, esse imóvel aqui talvez não seja o ideal para você, mas eu tenho essas outras opções. E, de fato, ao guiá-la, tentar fazer com que ele vá visitar e que ele tenha um encantamento perante a esse produto que seria o imóvel. Então, assim, acima de tudo, é entender o cliente, porque cada cliente é único. E nisso guiar essa experiência. Por mais que ele queira muito algo, por vezes o bolso dele não vai conseguir bancar esse algo. Então, você precisa ter ali outras opções, além de um balanço ali, né, um jogo de cintura, para fazer com que ele chegue a esse imóvel ideal. Você tem alguma história assim interessante de algum cliente chato? Olha, basicamente, como eu trabalhei em bastante imobiliária, incorporadora, construtora, acho que eu tenho certo talento para atrair aqueles que mudam de ideia num piscar de olhos. Então, assim, para uma imobiliária, já passei alguns momentos difíceis ao definir estratégias, ao definir todo um nicho ali a ser seguido, e nisso, ok, vamos fazer, mas na hora do vamos ver, nunca estava de acordo, nada nunca estava certo. Então, assim, acho que essa seria uma das opções. Agora, outras é de fato a atenção, né? O ser humano gosta de atenção. Então, no momento em que você não dar a atenção desejada, ele vai embora, né? ou ele vai embora, ou ele vai ficar um pouquinho mais tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. Exato, ou muito mais intenso para ele ter a atenção. Então, eu já tive clientes que ligavam, assim, independente do dia e horário, porque, e aquela estratégia, como é que a gente vai fazer mesmo e não sei o quê? Assim, é um nível muito incômodo já. Aí tem sempre aqueles espertinhos, né, que você paga um valor X e eles querem outro, né? Aí tem que ser um bom negociador, né? Exato. Isso aconteceu hoje. Aconteceu hoje, por exemplo. Veio com uma conversa, nada a ver, de um pacote que estamos fechando, né, para serviço de marketing. E, você falou aquele valor daquele jeito, né, que vai ficar acordado para nós, completamente desconectado com a realidade, mas aí é necessário um jogo de cintura e, de fato, tentar puxar para um lado que fique bom para ambos ou dispensar, né? Porque é aquilo, tem cliente que não é para ser seu e está tudo bem. E a procura, assim, por imóveis é de alto padrão, de um mais básico? Qual que procura mais? O nicho que eu mais atendo perante aos corretores, né? Eu atuo mais com corretores de alto padrão. Interessante. Tá? Então, eu presto serviço de marketing a esses corretores, de posicionamento, estratégias, como uma gestão de marketing, de fato, a esses corretores. Mas, no mercado em si, principalmente nesses últimos meses, a gente tem visto, sim, uma procura maior, não só a locação, como havia informado anteriormente, mas desse alto padrão, que o mercado de alto padrão realmente é bem diferenciado do médio, do baixo, devido até mesmo ao comportamento desse consumidor. Qual é o principal fundamento do marketing, aquele marketing matador, aquele que dá certo? Olha, seria isso, chamar a atenção. Matador que dá certo, chamar a atenção, despertar através dos gatilhos mentais o seu desejo, o seu interesse, a sua necessidade. É virar para você e falar, eu tenho o produto que vai sanar os seus problemas, suas dúvidas. Então, é isso, é de fato despertar o interesse, despertar aí essa necessidade para que você vá e consuma, para que você vá e utilize o meu produto. Agora, dentro do imobiliário, é basicamente isso, é mostrar que o imóvel, ou no meu caso, principalmente o corretor, a imobiliária,
é a ideal para você. É aquela que vai ser sua parceira, é aquela que vai guiar você à melhor experiência na compra ou venda de um imóvel. E, Renato, você seria um bom marqueteiro ou não? Não sei, mas eu tentaria sim. Eu só espero assim que quando eu estiver ali, eu não volto pra trás, né? Porque, igual ela falou, é com o tempo que vai vir o lucro, né? Você tem que insistir, persistir pra dar certo. Mas eu acho que, assim, de repente eu tentaria, né? Mas estude, por que né? não? Quem sabe daqui um ano Com certeza. não é marqueteiro. Quem sabe? É igual a gente que sabe, a gente fica nervoso, né? Porque tá no início, entendeu? Mas cada convidado que a gente traz aqui, a gente tá aprendendo também, entendeu? Isso é bacana, essa né? troca de ideias, de conhecimento. Isso é bom. muito A gente bom. ainda fica nervoso, entendeu? Qual o conselho você daria, assim, pra pessoa que tá se iniciando, que ainda fica nervoso? Qualquer outro projeto, seja um podcast. Pois é. Em qualquer área. Olha, eu sou uma pessoa que fica extremamente nervosa. Embora não aparente nesse momento, eu sou muito tímida. Só que faladeira, vai entender. Mas eu acho que é isso. É, tipo, ter realmente ideia daquilo que você quer para você. E traçar uma meta, um caminho para que você consiga conquistar. Então, assim, acima de tudo, persistir. E autoconhecimento. Porque você chegou até aqui porque você se conhece. Você chegou até aqui porque você se conhece. Você sabe do que você é capaz. Vocês sabem o que vocês querem. Então, assim, é muito importante isso. É o autoconhecimento e batalhar. Acima de tudo. Sendo tímido ou não, é batalhar e engolir a timidez e bola pra frente, seguir. Porque no início tudo que é novo pra gente assusta, né? Bate a insegurança, o nervosismo, você fica ansioso, entendeu? Exato. Olha, eu era tão tímida, isso é verdade, eu era tão tímida, que eu era aquela CDF na escola que eu colocava as pessoas no meu trabalho, só o nome ali, para elas apresentarem para mim e eu não ter que ir lá na frente da sala falar qualquer coisa. Era esse nível. Eu tinha pavor de falar em público. E quando era forçada pelas professoras a tal coisa, a voz mal saía, eu tremia e transpirava de uma maneira assim. Gaguejava. Nossa Senhora, parecia que eu ia desmaiar até, de verdade. Mas conforme fui ficando mais velha, tendo mais experiências, por isso que eu falo que Canadá foi uma experiência tremenda também, que foi um momento de encarar a realidade, colocar a cara a tapa. E trabalhei em hotelaria, né? E hotelaria você deve se relacionar com inúmeras pessoas. Então, assim, mesmo eu não gostando daquele trabalho, foi um trabalho muito necessário, justamente para eu chegar ao ponto que eu cheguei hoje, de ser uma pessoa comunicadora, ser uma pessoa expressiva. Porque eu era muito travada mesmo. Se eu fosse aquela Brena hoje, eu não estaria aqui, isso pode ter certeza. E se tivesse ainda, seria forçada, mal falando no ar. Mas isso que é o interessante, porque a gente persistindo, seguindo em frente, mesmo tendo dificuldade em falar, em argumentar alguma coisa, a gente vai estudando, aprendendo a ver as outras pessoas falar, né? Exato. A gente vai adquirindo conhecimento. Eu falo, se sentir medo, vai com medo mesmo. É a minha frase de vida. Com o tempo a gente vai sendo moldado e vai aprendendo, né? Igual o Naldinho falou, a gente vai adquirindo conhecimento, né? E vai melhorando. A tendência é melhorar, né? Porque não dá pra piorar, não. Pra trás, quem anda pra trás só caranguejo. A gente anda pra frente. Pois é. Mas tem que ser. E é basicamente isso. Se der medo, vai com medo mesmo. Porque o medo, ele pode te atrapalhar, né? Só atrapalhar, na verdade. Então, tem que encarar. E com tudo. Não, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? É igual eu vindo pra cá, né? Pensando, não, a gente tem 1 hora, né? E 1 hora passa muito rápido. Beleza, a gente quer falar mais tranquilo. Tudo a gente aprende com o tempo, né? Isso com as experiências, né? E é bom essa troca, tipo, a gente fica tão ansioso, mas na hora que acontece aquilo, uau, tá tão tranquilo. E a gente conversa, e o tempo vai passando, você vê tanta coisa que você conversou. E isso é bom, a gente vai Exato. E a coisa flui, né? Então, exatamente. Vai perdendo medo, né? Vai dando certo. Se soltando, né? Acima de tudo. A gente vai se soltando a pouco. Os erros faz com que a gente aprende também, né? Exato, com certeza. E é basicamente isso, né? Se errando que se aprende. Pegar andar de bicicleta.
cair, aí sobe. Aí levanta, sacode a poeira e vai embora. Acho que é aquilo, né? A gente não tem que ter medo de se expor, né, cara? Se a gente quer isso, né? A gente tem que meter as caras e pronto. É exatamente Né? isso, colocar a cara a tapa. Tem que ser, porque se você não faz, ninguém vai fazer por você. Ah, com E certeza. você só verá os outros realizando aquilo que você queria. E daí vem aquele comportamento que mencionamos anteriormente, que é aqueles que vão ficar só vendo e, de certa maneira, tipo... Não vai fazer, mas vai ficar julgando. vai ficar julgando. Porque pra criticar tem muito, né? Agora Oh. um ali pra te dar um socorro, te dar uma orientação. É assim, meninos, é por esse caminho e tal, entendeu? Assim, graças a Deus tem pessoas que ajudam também, né? Ah, sim. Mas pra criticar é muito mais. É muito mais. Exato. Né? É, assim, ainda bem que a gente sempre encontra pessoas dispostas a nos oferecerem, de fato, a mão, né? Sim. Mas para criticar... Por isso que eu sempre falo, a gente quer trazer pessoas inteligentes e interessantes para que a gente possa aprender, Também. não é verdade? E Isso que é bom. também a gente espera que aprenda conosco. A gente, com a gente certeza. igual a gente traz pessoas aqui, as pessoas interessantes, formação e tudo mais. Falei, cara, é isso que a gente quer. A gente quer o conhecimento das pessoas, poder conhecer pessoas novas, fazer um network muito bom. Sim, isso é Né? importante. Aí a gente tem muitos conhecidos que falam assim, me leva lá, não sei o quê, mas a gente sabe como que é a pessoa, sabe? Eu falo, não é assim, não é bem assim. A gente tá tentando um negócio novo, um empreendimento, né? Porque isso é um empreendimento, na verdade, né? Exato. Então a gente tá tentando seguir uma carreira ali e a gente tá tentando levar pessoas relevantes, né? Porque assim, se a gente fosse pegar o pessoal de lá da gente, caramba, isso aqui não tava dando em nada. Mas Olha são essa aquelas sua pessoas risada. que falam assim que não. Ah, você está mexendo com isso e aquilo. Eu falei, não. Mas ao mesmo tempo Não, querem sabe qual é a aparecer. verdade? Mas ao mesmo tempo querem Exatamente. aparecer. Querem aparecer e depois só falar mal da gente. É. Entendeu? A gente Essas sabe. pessoas como assim, são Deus, as pessoas. Deus é mais. Eu acho assim, sempre focar de fato naquilo que agrega. Se não agrega, infelizmente, não há o que ser feito. Pois é bom pessoas que somam, né? Que ajudam, né? Com certeza. E é Entendeu? importante, né? É importante. Energia é tudo. E deve-se ter essa energia com aquelas pessoas que você tem ao seu redor. Senão, você acaba saindo prejudicado por vezes. E, Brena, ali dentro sua empresa, né? Sim. Como um líder deve ser ali? Assim, não só ali, mas em qualquer outro lugar. Um líder. Como que um líder tem É que- um verdadeiro líder, né? Isso. Olha, acima de tudo, o líder ele deve ser aquele que visa caminhar com a sua equipe. Eu já tive por diversas vezes líderes que, ao invés de tentar realmente me engajar naquele projeto, me colocar para cima ali naquele projeto de vamos fazer acontecer, é aquele que só tende a criticar, é aquele que só tende a te colocar para baixo, é aquele que por vezes acaba te inferiorizando. Então, assim, um líder, ele deve acreditar no potencial da sua equipe e justamente fazer essa equipe querer estar ali naquele projeto e acreditar no projeto tanto quanto você acredita. Eu acho que é bem isso, é caminhar junto, porque não dá uma empresa para ser só uma pessoa, não dá para ter sucesso caminhando sozinho. Então, é caminhar junto mesmo. Porque também tem aquele líder que delega a função e vai lá e faz. E some, vai Some. viajar. É o que mais tem. Aí quando volta, né? Às vezes ali a função que ele delegou não funcionou, não deu certo, tá dando certo, mas tá devagar, aí ele volta aqui aos resultados, aí. Assim, Por que você não fez isso ainda? Por exemplo, algo que eu vejo muito no imobiliárias que eu atendo, né? O gestor tende a reclamar muito de sua equipe de corretores. E por vezes eu questiono, quem formou essa equipe? Porque, ok, reclamar porque não faz isso, não faz aquilo, não está indo assim, tal coisa, mas quem formou essa equipe? Então, antes mesmo de começar a reclamar, porque corretor é assim, corretor é aquilo, eles devem se preocupar em escolher corretores que estejam alinhados ali com a visão dele, porque senão é óbvio que sempre vai surgir reclamações. Então, assim, esse próprio gestor, ele deve se qualificar para depois, de fato, ter uma equipe, para formar uma equipe que esteja muito bem alinhada. Porque é muito fácil, né? Reclamar que não faz isso, que ele não faz aquilo,
mas quem te selecionou fui eu. E aí? E na parte ali do marketing, Sim. como que você forma ali suas equipes? Você divide assim, ou é você que toma a frente ali para delegar assim um marketing pronto, ou que vai fazer? Bom, primeiramente, como é algo muito recente e eu tenho parceria, né? Ainda a equipe é formada por mim, eu mesma, e eu. Mas assim, quando nessas consultorias, mentorias que presto e nós temos uma equipe, então eu fico como a mentora, a consultora, e nisso eu vou delegando aos funcionários, aos colaboradores, para assim a gente fazer com que esse projeto aconteça, né? A minha atuação dentro do marketing, como especialista no imobiliário, eu sou estrategista de posicionamento. Então, é basicamente uma gestão de marketing para aquela empresa, para aquele corretor. Então, assim, quando se tem uma equipe de marketing, por vezes interna, eu fico ali coordenando tudo, meio que passando as diretrizes, passando o que se fazer, o plano, e eles, assim, operacionam tal coisa. E pedi a palavra aqui, no empreendimento, uma coisa assim que vale mais, assim, sempre que você está passando assim até para seus funcionários, né, ou clientes, qualquer coisa assim que você mais preza em passar para eles. De valores, você diria, dos meus princípios? Seus princípios. Acima de tudo, a transparência. Porque de nada adianta eu falar, abraçar um projeto que talvez eu não consiga de fato entregar. E o mesmo do lado deles. Então, assim, se foi acordado tal coisa entre nós, é isso que deve prevalecer. Porque eu sempre digo aos meus clientes que eu faço a gestão de marketing. Eu preciso saber muito bem sobre o que você está se propondo a fazer e que você me entregue isso. Porque de nada adianta eu decidir diversas estratégias, te passar inúmeras estratégias e isso, de fato, não está se concretizando. Então, assim, a transparência acima de tudo. Para caminhar junto, né? Porque o marketing está aí e eu tenho muito isso comigo. Como profissional de marketing, caminhar junto aos meus clientes. Bom. Hein, Bruna? Bruna. Normal. Perdão, mas tá como que tá? Não, é sério. Caramba, eu vou desabafar, cara. Eu fico ansioso. Porque nós temos 1 hora, eu fico preocupado com o tempo. Eu fico pensando muito no tempo. É sério. Não, saindo desse ramo um pouquinho, Brena, eu quero voltar a São Paulo. Como que foi o início lá da sua história lá com as pessoas? Entendeu? São Paulo. Olha, eu estava, para verem como eu sou louca, eu estava no meu último dia de aula de Relações Internacionais, professor falando, e do nada me veio aquele insight, assim, do nada mesmo. E se eu fosse para São Paulo? E aí, saí já com aquela ideia na cabeça, sentei, conversei com a minha mãe super apoiou, e menos de 1 mês... Lá estava eu. A sua família sempre te apoiou, né, nessa área que você sempre quis seguir? Ou teve algumas dificuldades? Sim. Assim, quando eu saí do país, por exemplo, né, tive algumas dificuldades, até porque a minha mãe sabia que se eu conseguisse ficar por lá, eu não voltava. Hoje ela agradece que você voltou. Mas sempre me apoiaram. Meu pai, minha mãe sempre me apoiaram bastante. Mas assim... 1 mês, desde que, e se eu fosse para São Paulo, eu fui. Tive uma grande amiga na época que me apoiou bastante. E nisso eu fiquei em Guarulhos por quase 1 ano. Lá eu comecei a faculdade de marketing, né? E assim, eu fui para São Paulo com a intenção de trabalhar no mercado de relações internacionais, devido às grandes empresas presentes ali. Principalmente em Guarulhos, aeroporto, internacional, tudo aquilo. Mas assim, relações internacionais é um mercado muito fechado.
muito fechado mesmo. Então, se você não tem uma certa condição, ou se você não tem aquele famoso QI... É o que indica. Exato. É bem complicado. Então, assim, em um mês, morando em Guarulhos, eu decidi fazer uma segunda graduação, porque eu percebi que eu estava competindo ali diretamente com gente que passava metade do ano fora do país, na casa de papai, em Washington e tal coisa, e fez curso de férias em tal lugar. Eu falei, eu preciso ter um diferencial. Mesmo que não seja grande coisa comparando-se a esses currículos, será algo. E nisso comecei marketing. E aí, assim, com um mês de marketing já, cursando marketing, consegui um estágio. E daí foi. E assim, a minha formação é marketing com ênfase em marketing internacional. Mas em algum momento ali, determinado momento, eu vi que, quer saber, não faz sentido eu seguir relações internacionais, mas eu vou para a área do marketing, que é uma área que eu gosto bastante e que me faz bem. E aí passei por outras empresas, tudo em São Paulo. Após esse estágio, eu fui para Campinas, onde eu trabalhei primeiramente com esse maravilhoso candidato político. Aí depois eu trabalhei em uma distribuidora de equipamentos de segurança eletrônico. Então, assim, algo nada a ver com a minha personalidade e com as minhas preferências, mas tudo bem, foi uma baita experiência. E de Campinas, eu passei também quase um ano, cerca de um ano, e nisso me mudei para Anápolis de volta, onde ingressei ao mercado imobiliário. Então, assim, entre idas e vindas, São Paulo. Aí eu fiquei 8 meses em Anápolis com a minha família, e logo voltei para São Paulo e já estou há mais de um ano em Itu, cidade que amo e que fui muito bem recebida, assim, e até hoje parece que, de fato, sou bem residente mesmo ali. E, Brena, e família? O que é família para você? Eu acho que a família é tudo, de fato, né? É a base, assim, que a gente precisa, realmente. E eu não falo só de sangue, porque família é aqueles que, por vezes, estão mais próximos de você, principalmente quando se mora fora. Então, família é por vezes, quem você escolhe, quem o coração escolhe, né? Afinidade. Então, assim, é a base. Família realmente é a base. Mesmo a gente indo, quando a gente volta, ela tá ali, né? Exato. Sempre para nos recepcionar. Eu tenho toda a minha família aqui em Goiás, mas eu também tenho a minha familhinha lá em Itu. Então, assim, eu tenho uma mãezona que a vida me deu em Itu, uma senhora maravilhosa que cuida de mim realmente como se eu fosse filha dela. Tenho amigos, conhecidos, assim, por todo o estado de São Paulo. Então, cada dia que se passa, todo mundo me mandando mensagem, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Aquele é o momento do bate-volta, né? Você já perguntou sobre família, né? E agora eu quero definir uma palavra, Deus. Olha só, Deus, caramba. Eu diria que criador. Criador mesmo. E nós somos os co-criadores. Vida. Minha vida, uma bênção. Morte. Olha, A uma experiência. única certeza que temos. Exato. Eu sou espírita, né? Então, a gente não vê a morte como o fim de tudo, de fato. É um fim daquela sua encarnação, né? Da vida, do nome que você conhece por hora. Mas uma próxima... Ou seja, então existe vida após a morte. Sim, sim. Né? É isso, né? Então, Brena, já estamos finalizando, né? Olha só. Se você quiser deixar as suas redes sociais, pode ficar à vontade. Perfeito. Bom, primeiramente eu só gostaria de agradecê-los pela oportunidade, um prazer tremendo fazer parte desse projeto incrível de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo. E é o que eu disse nos comentários, o que falei para você durante a nossa ligação. Podem contar comigo, de fato, porque quero vê-los bem-sucedidos, que é um projeto maravilhoso e Goiás merece isso mesmo, tá? E minhas redes sociais é Brena Konski, podem me seguir no Instagram. Posto diversos conteúdos a respeito do que faço dentro do marketing imobiliário, posto sobre o mercado imobiliário. Então é só me seguirem lá, Brena Konski. E mais uma vez a gente agradece, a gente fica agraciado com a sua presença e a gente espera estar junto lá na frente.
Agradecendo os dias de hoje aqui, que a gente, quando estiver lá na frente, a gente vai lembrar e agradecer pelo conhecimento que foi passado e adquirido. Muito obrigada, muito E aí, obrigada Nadinha, mesmo. gostou? Demais, muito bom. Cara, eu gostei, mas sei lá, eu só tô me sentindo refém do tempo. Sério? Relaxa, coisa Tá séria. conversando aqui, eu tô preocupado com o tempo, entendeu? Só um pequeno desabafo. Mas enfim, galera, é isso aí. Finalizamos mais um Liberté Talks Brasil. E até a próxima. E a Só. tendência é melhorar. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso.